E aí Jesus, ele mostra aqui, no texto que nós lemos, nosso texto base, né, lá da parábola dos dois irmãos, ele mostra que os publicanos, as meretrizes, representam os pecadores de forma geral, que disseram que não iam trabalhar na vinha, mas depois se arrependeram e foram. São aqueles que Jesus disse lá em Mateus 9, que estão doentes, e eles precisam de médico. Mas lá dentro daquele grupo também tem aqueles que estão doentes, mas acham que não estão. Não estou doente. Não é bem assim como estão dizendo aí. Ninguém não precisa de médico. Tem uma atitude comum na maioria das pessoas, e parece que a gente vai ficando mais velho e essa atitude ela fica mais presa em nós, mais evidente em nós, que é quando uma pessoa está doente, não precisa ir para médico não. Vamos marcar uma consulta, nada de consulta, não precisa. Eu tomo um remédio aqui em casa, eu vou me automedicar, eu tomo um chá, eu tenho um chá na família que veio do tataravô, que passou pro bisavô, que passou pro avô, passou pro meu pai, passou para mim, e eu já estou passando pro meu menino também. Este chá cura tudo, dor de cabeça, dor nas costas, dor na lombar, depressão, abandono do cônjuge, cura tudo. Toma o chá e pronto, e está resolvida a parada aí. E essas pessoas acreditam que são capazes de se automedicar e resolver. Então elas não precisam ir para médico, coisa nenhuma. E aí às vezes a coisa piora, né? Tem que levar às pressas, né? A pessoa está mal, se não levar, vai morrer. E essa mesma postura, ela acontece para com Deus. Pessoas que acreditam que não estão doentes espiritualmente, que não precisam consertar suas vidas diante de Deus. Aí na parábola que nós vimos aqui, o pai chega lá para os dois filhos, vai trabalhar na vinha. E o que é trabalhar na vinha? Aí o verso 32 do nosso texto base diz: porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o creste. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Olha que coisa. Jesus disse que João veio no caminho da justiça, mas os fariseus, eles se acharam corretos demais. Não, isso aí, João, não é para nós não. Estamos de boa. Mas os publicanos, as meretrizes, que representam esse grupo de pecadores, eles creram e foram trabalhar na vinha, ainda que antes de crer eles tinham dito não, porque todos nós já dissemos não. Aliás, nós nascemos, já estamos dizendo não para Deus. Desde o seu nascimento já foi dito um não ali para Deus. Não vou andar com Deus. E aí uns têm a graça de serem chamados na infância, de atender o chamado na infância, outros na adolescência, outros na fase adulta, outros só na velhice, enfim. Mas aqui os pecadores, publicanos, meretrizes acreditaram e foram lá. E trabalhar na vinha é crer em Jesus. Trabalhar na vinha é arrepender-se dos pecados, é passar a viver uma vida de justiça. Isso é trabalhar na vinha. Ah, mas eu tenho uma relação com Deus, eu faço as minhas orações, eu leio a Bíblia e eu desejo o bem para toda a humanidade. Eu sou assim, eu sou desse jeito com Deus. E eu não duvido disso, é sério. Mas eu preciso lembrar a vocês da oração do Pai Nosso. E lembra que lá na oração do Pai Nosso tem uma parte que Jesus diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Existe uma vontade de Deus que precisa ser feita nos céus, mas a gente não pode esquecer que ela precisa ser feita também na terra. Tem uma relação que a gente desenvolve com Deus nos céus, mas tem uma relação que a gente desenvolve com Deus na terra também. Mateus 7, verso 24 diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-ei, esse português arcaico é complicado, assemelhar-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha que coisa. É preciso ouvir a palavra, mas também é preciso praticar a palavra. É viver a proposta do Evangelho de forma prática aqui na terra.
Não é apenas orar, não é apenas ler a Bíblia, mas é também realizar a vontade de Deus na terra. Quem foi o filho que foi trabalhar na vinha? Foi aquele que disse não para o pai. Todos nós dissemos não para Deus. Não foi um não verbalizado. Teve uns que foi verbalizado, mas não foi um não verbalizado. Mas é um não através das nossas ações. E quem era esse filho que disse não? Eram os publicanos, Jesus disse, eram as meretrizes, eram os pecadores de forma geral. Todos nós vivíamos uma vida de erros. Todos nós éramos pecadores e nós gostávamos disso. Eu era fã do pecado. Fanático, vivia para ele. Mas nós nos arrependemos diante de Deus. E o que foi que esse filho fez depois? Depois que ele se arrependeu, ele foi trabalhar na vinha. Ele foi fazer a vontade do pai. E aí vem a pergunta para todos nós. Você tem vivido a vontade do pai? Você tem trabalhado na vinha do jeito que o pai pediu? Ou sua relação com Deus é uma relação só de ouvir pregações, só orar na sua casa, só ler a Bíblia? E quando faz? Porque tem muita gente que nem isso estão fazendo. Nada de oração, nada de ler Bíblia. E quando eu digo assim, abra sua Bíblia aí que eu vou ler o texto aqui. Não, eu confio em você. Pode ir, pastor. Eu confio que você vai ler o texto certo sim para nós. Nem para abrir a Bíblia e conferir se eu estou dizendo a verdade. Acontece isso. Acontece muito. E muitas dessas pessoas dizem que servem a Deus. Dizem que estão com Deus. E elas até sabem que é preciso fazer a vontade de Deus na terra. Elas até oram, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas mesmo assim, aqui na terra, elas preferem fazer a própria vontade do que fazer a vontade de Deus.